Então, hoje, 1º de fevereiro de 2026, vamos falar hoje da importância de se verificar e examinar os fatos, as informações, principalmente nesses tempos de AI, de IA, né? Inteligência artificial. Eu vou começar logo com um versículo que me chamou a atenção na minha leitura dessa semana e eu decidi compartilhar com vocês essa necessidade de verificar e examinar as coisas. Está lá em 1º de Reis 10:7. Diz assim: eu não acreditava no que se dizia, até que vi e os meus olhos viram. E eis que não me disseram a metade. Excedestes em sabedoria e bens a fama que eu vi. Essa é a fala de quem? É a fala da rainha de Sabá. Ela reconhece que não acreditava naquilo que se falava do reinado, da sabedoria, da riqueza do rei Salomão. Então, o que ela fez? Ela foi lá, ela foi verificar a veracidade das informações por si mesma. Então, esse versículo destaca a importância da verificação, do discernimento, do pensamento crítico ao receber as informações. Não devemos acreditar em tudo que ouvimos. Desculpe. Não podemos acreditar sem questionar, sem investigar, sem buscar evidências que confirmem a veracidade das informações. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber de outros exemplos que a Bíblia mostra, onde ela recomenda a gente verificar, examinar e tudo, retende o bem. Vou te pedir também para assinar o canal, clicar no sininho, até ele ficar preto. Assim você será notificado de todos os novos vídeos no canal. Vou pedir para você compartilhar a página do Facebook. Comente. Quem sabe, neste exato momento, alguém precisa de ouvir essas palavras. Então, já vou começar com exemplos outros da importância de não acreditar em tudo que se fala. O principal é esse da rainha de Sabá. Eu vou voltar nele, mas vamos ver outras situações. Então, nós vemos lá em Josué com os gibeonitas. Está relatada essa história no capítulo 9. Eu separei 3 versículos aqui para vocês terem um contexto do que está acontecendo. Os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, o que Josué fez? Destruiu. Então, os gibeonitas estavam morrendo de medo de Josué. Aí, o que eles fizeram? O verso 4 fala: usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos, remendados. E eles falaram: não, nós viemos de uma terra muito longe e tal, nós queremos te servir, tá. No verso 14 diz o quê? Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então, desculpem, gente. Então, eles acreditaram na história e sofreram as consequências. Por causa desse juramento, Josué não pôde eliminar os gibeonitas, porque ele fez uma aliança com eles. E depois, mais tarde, Saul quis matá-los e aconteceu uma grande fome no lugar por causa da aliança quebrada. O valor da aliança é tremendo, mas não é nosso foco hoje. E já de cara tem aqui Mateus 24:4, que fala assim: vede que ninguém vos engane. Então é muito importante a gente verificar e examinar. Olha, outro exemplo da importância de não acreditar em tudo que se fala.
os falsos profetas. Eu vou ler 2 versos de Deuteronômio 13, mas tem outros relatando o assunto, só para condensar. Em Deuteronômio, Moisés escreveu: não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, Moisés falou: ó, pode vir um cara aqui fazer um monte de milagre, mas se falar uma coisa diferente daquilo que eu estou ensinando, não acredite neles. Então, era uma advertência para não dar ouvidos a profetas que falasse para adorar outro Deus, mesmo que realizasse sinais e maravilhas. Então, o povo deveria testar os profetas, verificando se as mensagens estavam de acordo com a lei e se elas aconteceram. E se glorificaram a Deus. Então, assim, ainda hoje isso é válido. Então, nós devemos tentar as mensagens e ensinamentos à luz da palavra. Rejeitar qualquer coisa que contradiga a verdade da palavra de Deus. Mais um exemplo. Lá em Atos, Paulo está contando, né? No capítulo 17, eu separei aqui apenas 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes quem? Os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Então, assim, é uma nuvem de exemplos, de exortação para a gente examinar. Então, os bereanos receberam a mensagem de Paulo, mas eles examinaram se era verdade, eles não engoliram de qualquer jeito. Então, a gente deve ter o coração aberto para receber a palavra de Deus, ter a mente aberta, mas devemos ser diligentes em estudar as Escrituras e verificar se o que ouvimos está de acordo com a palavra bíblica. E mais um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, onde Paulo fala: examinai tudo, retende o bem. Devemos avaliar todas as informações e ensinamentos que recebemos e nos apegarmos àquilo que é verdadeiro, bom e eficiente. Não basta assim, tem um fundo de verdade. Fala isso aqui de verdade, mas um monte de mentira. Temos que ser muito zelosos, muito cuidadosos, principalmente nesse tempo. E aí você vai falar assim, mas então eu vou ficar examinando tudo, vou desconfiar de Deus? Gente, não é assim. Deus sabe, Deus olha, Deus conhece o nosso coração. A diferença entre acreditar em Deus e acreditar em informações. Acreditar em Deus envolve fé, confiança no caráter de Deus, confiança no que Ele é, entrega total a Deus, reconhecendo sua soberania, seu amor, sua fidelidade. A fé em Deus é baseada em fatos, em revelação divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos que não se veem. Ela não é baseada em nada, ela é fundamentada. Olha, milhares e milhares de pessoas morreram, entregaram a vida confiando. Então, não vão me dizer que a fé é vazia, é vã, é tola. É o firme fundamento. Então, acreditar em Deus é acreditar no Pai, tem a revelação do Espírito Santo, que vai testificar no nosso espírito se as coisas são assim. Agora, acreditar em informações, a gente tem que verificar as fontes, a credibilidade da fonte, verificar a consistência dos fatos, usar o raciocínio lógico para determinar a veracidade das informações. Então, a fé, gente, ela não elimina a necessidade de usar o discernimento, o pensamento crítico ao receber informações. Pelo contrário,
Pelo contrário, né, a fé em Deus nos ajuda, nos capacita a buscar a verdade com diligência e rejeitar toda facilidade. Eu vou falar por que que eu usei essa palavra facilidade. É rejeitar toda a facilidade, a falsidade, ainda que ela venha embrulhada num papel de presente maravilhoso. Então, eu separei alguns princípios através de alguns versículos. Em Provérbios 14:15 está escrito: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Que é isso? Eu não vou escutar só o que se fala, mas o que se faz. Gente, particularmente nós brasileiros somos muito crédulos, muito. Qualquer coisa que fala a gente tende a acreditar. E não é assim, de um modo geral, a nossa cultura é assim. Então eu sei que eu sou crédula, né, mas eu procuro meus amigos, principalmente em Israel, eu sempre pergunto: "E fulano, e isso aqui, esse movimento?", porque a nossa tendência é acreditar em tudo. Nós brasileiros temos essa facilidade, nós somos convencidos facilmente, né. Então, nós precisamos, eh, de examinar, porque ouvir sem examinar é erro. É como o provérbio 18:13 fala: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, estultícia é como a gente fala, é como se fosse uma tolice. Então isso vale também para decisões práticas e espirituais. Olha, João, na carta que ele escreveu em 1 de João 4:1, ele falou: "Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus". Crer em Deus baseia-se no caráter fiel de Deus, confirmado por sua palavra, sustentado pela história, alianças e promessas. A gente não precisa de ter medo, não é desconfiança, não é você levantar suspeita maligna, mas verificar, examinar. Vamos voltar um pouquinho ao caso da rainha de Sabá. Ela não acreditou naquilo que se falava do rei. Ela foi lá ver. Ela fez perguntas difíceis. E depois o que aconteceu? Salomão não ficou bravo com ela. Ela glorificou a Deus. Bendito seja Deus que te fez rei desse tão grande povo, e todas as observações, os enigmas que ela fez, todos foram respondidos. Ela duvidou do relato humano, isso é normal, mas reconheceu a ação de Deus quando viu os frutos. A verificação que ela fez levou à adoração, não à incredulidade. Porque não é você levantar falso testemunho, você começar a falar mal das pessoas sem verificar, mas você precisa examinar as informações que chegam até você. Não é sabedoria aceitar tudo que se fala. A sabedoria está em examinar com humildade. A verdade de Deus resiste à prova. A fé bíblica, ela não teme as perguntas. E assim, e é complicado. Onde não se pode questionar, você fica com uma tensão. Pode haver alguma segunda intenção. Pode haver maior chance de manipulação. Onde só pede para aceitar, alguma coisa há também. Você deve ficar atenta. Há sinais de indício. Não estou falando que toda vez é assim, mas há sinais. Então, por que que eu trouxe essa mensagem para hoje e eu achei ela tão atual, esse questionamento da rainha de Sabá, que me levou aos nossos dias de hoje. A rainha de Sabá, ela foi lá ouvir, ela caminhou, viajou, né. Hoje as informações chegam aqui agora, a gente não precisa nem de viajar. No tempo do ouvir dizer digital,
Qualquer pessoa pode postar qualquer coisa na internet, nas redes sociais, em qualquer lugar. Então, a gente ouve tudo em tempo real, tudo é amplificado pela inteligência artificial, pelas redes sociais, por vídeos, mesmo que sejam totalmente manipulados, sejam profundamente falsos, textos, autoridades que parecem confiáveis. Infelizmente, nunca foi tão fácil criar discursos convincentes, simular sabedoria, forjar autenticidade, autoridade. O volume das informações assim cresceu violentamente, mas a verdade não, a verdade continua a mesma. Então, fé não é credulidade, acreditar em tudo, tem que ter fundamento. A fé é o firme fundamento. Você não pode acreditar de qualquer jeito. Nem tudo que é bem falado é verdadeiro. Ah, porque muita gente está falando e não deve ser, não é. Há mentiras homéricas no mundo, gente, dá até dor no coração. Nem tudo que sou espiritual vem de Deus. Nem tudo que a inteligência artificial produz é mentira. Na verdade, o que é a inteligência artificial em poucas palavras? É como se fosse uma mega biblioteca que você, em vez de entrar lá e ficar folheando livro por livro, tem um mega servidor consumindo mega energia, te dá essa pergunta imediatamente. Mas ela cospe aquilo que está dentro dela. Desculpa eu falar cuspir, né? Ela informa aquilo que está nela. Então, conforme os arquivos que ela armazenou, os livros, os depoimentos que ela armazenou. Não quer dizer que é verdade, não tem selo de verdade. Por isso que o juízo crítico é tão fundamental nessa época. Pode vir um texto lindo e maravilhoso, mas vazio de verdade. Então, a gente precisa de examinar, de verificar antes de ir por uma direção. Precisamos de conferir fontes. É verdade, é difícil, porque tem aqueles sites para falar se é fake ou não é, mas eles são ideologicamente formados, isso já está provado, entendeu? Dependendo de uma palavrinha que você põe, ele redireciona. Então, realmente, nem nos sites verificadores a gente pode confiar 100%, quando é uma questão política. Mas, graças a Deus, a verdade da palavra de Deus é sólida, está aí há mais de 3.000 anos, né? Então, não é tão fácil te enganar, a menos que você não leia. Por isso é importante você conhecer, você saber, você ler, você estudar a palavra de Deus, para não cair na, na mentira, no engano. E nós precisamos de comparar a Escritura. Como a gente falou lá no erro dos profetas, pode vir o maior profeta fazer sinais e maravilhas, mas se estiver ensinando uma coisa contra a palavra de Deus, não creia nestes sinais, ele não provém de Deus, porque nenhuma profecia que contrarie a palavra de Deus é digna de aceitação, é digna de se acreditar. Então, nós temos que ter também, avaliar os frutos, não só porque falou com uma palavra bonita, com um discurso bonito, que aquilo é verdade. Então, precisamos de avaliar os frutos, o caráter, a coerência. Olha, a inteligência artificial pode produzir belos sermões, respostas rápidas, argumentos sofisticados. Eu uso, muitas vezes, para me organizar, né? Ou para achar alguma coisa que está meio difícil, mas a IA não discerne o espírito, não substitui o temor de Deus, a comunhão com Deus, a maturidade espiritual. Qual que é o lugar correto da IA na vida cristã de hoje? A IA, que é a inteligência artificial, é apenas uma ferramenta para estudar, para organizar ideias, para acelerar e acessar informação. Ela não é autoridade espiritual, ela não ora, ela não se arrepende, não teme a Deus, não ama, não obedece. Ela pode informar, mas não pode transformar. Então,
Eu, assim, eu vou falar uma coisa aqui não para me ensoberbecer, mas eu sou da área das ciências exatas, né, sou engenheira eletricista, formei em eletrotécnica há 50 anos atrás, em 1975, sempre tive envolvido com a ciência, com laboratórios, com testes. Gente, não existe nada neutro. A ciência não é neutra. Usar essa palavrinha cientificamente provada, ela, vamos dizer assim, é alguma coisa, mas porque todo cientista tem um lado, não existe neutralidade, principalmente nesse mundo de hoje. Então a gente tem que realmente examinar. Não estou falando contra a minha profissão, não, mas é só para ressaltar a que eu tenho experiência na área das ciências. Já fiz projeto de pesquisa e desenvolvimento na UFMG. Então, assim, eu tenho um pouquinho, né, de história nessa área de ciências, mas olha, nem a ciência é neutra, nem nela você vai acreditar 100%. Tem até um cara que escreveu um livro, O Laboratório, e assim, mostra. Não é para você não acreditar em mais nada, mas é justamente, eu estou querendo ressaltar aqui, é o checar, examinar, verificar. Então, assim, eu não rejeito a tecnologia, eu uso, e graças a Deus por isso. Eu amo a minha área, né, que é engenharia elétrica, né, e sempre amei fazer projetos, porque eu sempre acreditei que o desenvolvimento, né, que a energia leva a desenvolvimento e as pessoas têm uma condição melhor de vida. Mas eu estou falando aqui de coisas mais profundas, da própria verdade, da vida, da, assim, do caminhar com Deus e da capacidade de discernir que está sendo exigida cada vez mais de nós. Então, eu não rejeito, mas eu não idolatro a ciência, a tecnologia. Não rejeite perguntas. Gente, a educação judaica, ela é recheada de perguntas. A pergunta é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então, você não rejeite as perguntas, mas também não abandone a fé. Não é uma coisa versus a outra. Não confunda informação com revelação. Não substitua o espírito por algoritmos. Assim como a rainha de Sabá, sejamos um povo que ouve com atenção, examina com sabedoria, crê com fundamento, adora com verdade, crê em fé, crê em Deus com fé, crê em Deus é fé, crê em tudo que se fala, mesmo que venha com aparência linda de ciência, de laboratório, de máquina, de IA, não é fé, é imprudência. E eu separei aqui 3 perguntas que a gente deve fazer antes de acreditar em algo online. Isso combina com a Bíblia? E isso está baseado em quê? João 17:17, que diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, isso combina com a Bíblia? Aí você vai falar, não, mas a Bíblia não fala de tudo. Olha, ela não pode falar exaustivamente de tudo, mas ela fala de quase tudo. E nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que vai nos fazer discernir. A gente pode pedir sabedoria. Olha, eu já vivi e já conheci gente que eu já tinha um problema dificílimo de um circuito elétrico, que eu estava numa maior dificuldade de resolver. Eu orei e pedi a Deus. Você acredita que na manhã eu resolvi aquele problema dificílimo? Então não há limite para Deus. Não estou falando que você não vai estudar, não vai buscar, que você não tem que tentar o máximo aprender e estudar, mas existe algo sobrenatural, que é a sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Então, em João 17 diz: a tua palavra é a verdade. Há muitos anos atrás,
Eu ouvi de uma pessoa a seguinte: para você saber se aquilo é bom, multiplica por 1000. Se ainda continuar bom, você pode seguir. Porque hoje não. Ah, não, isso aqui só funciona se for para uma pessoa. A mesma coisa, doutrina. Eu ouvi também de outra pessoa: uma doutrina só é válida se ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Jesus veio para todos na face da terra. Ele não excluiu nenhum, ele não faz acepção de pessoas. Então, se aquilo que você prega só acontece em determinadas circunstâncias, examina, fica de olho. Então, assim, as 3 perguntas, voltamos, né? Combina com a Bíblia? É a palavra de Deus? Nós temos o Espírito Santo, que é a manifestação hoje em nós da palavra de Deus. Isso gera bons frutos? Aí Mateus 7,16 fala: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então você tem que verificar a fonte, verificar o caráter, verificar quem está falando é digno de confiança e não aceitar de qualquer maneira. Então, gera bons frutos? Pelos frutos conhecereis. E tem uma outra passagem que fala, né? Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa? Porque há pessoas que no secreto falam horrores, mas publicamente a voz é suave. Isso é enganação. A terceira pergunta: isso me aproxima de Deus ou só me empolga? Por que essa empolgação? É porque às vezes a gente está tão emocionalmente envolvido que a gente acha que é aquilo. Mas Mateus 24:4 diz: e Jesus respondendo falou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, nós temos elementos para não sermos enganados, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que lançar fora toda preguiça, toda falsa credulidade que não é fé, porque a fé tem firme fundamento, tudo aquilo que ouve dizer, vamos lançar fora, vamos verificar, vamos examinar, não cairemos feito bobo na lábia dos outros. Muitos enganam os crentes porque o crente ama, o crente isso, o crente aquilo, e nós somos muitas vezes alvo premeditado de enganação, porque a gente crê em Jesus, mas crer em Jesus não é a mesma coisa de acreditar em qualquer coisa. Então vamos já para o versículo-chave, né? Eu separei os dois. 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: examinai tudo, retende o bem. E o 1 Reis 10:7, que foi o que a gente começou sobre a história da rainha de Sabá. Eu não acreditava no que se dizia, até que vim e os meus olhos viram. E eis que não me disseram a metade, excedeste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Aqui é um caso específico, porque você sabe que a cultura judaica, ela dá mais valor ao ouvir, né? Então, nem sempre o que os olhos veem, os olhos também podem ser enganados, não é colocar o olhar acima de tudo, não. Eu não acreditei no que se dizia, eu fui lá e verifiquei. Então, já concluindo, tudo que a gente viu aqui é a Bíblia, ela destaca a importância da verificação, do discernimento, do pensamento crítico ao receber a informação. Não devemos acreditar em tudo que se fala, tudo que ouvimos. Precisamos questionar, investigar, buscar evidências que confirmem a veracidade das informações. Devemos testar as mensagens, os ensinamentos à luz da palavra de Deus e nos apegarmos àquilo que é verdadeiro, que é bom, que é edificante, que está de acordo com a palavra de Deus. A fé em Deus não elimina a necessidade de verificar, de usar o discernimento,
mas nos capacita a buscar a verdade com mais força ainda, com diligência, e rejeitar toda a falsidade. A Bíblia nunca elogia a ingenuidade espiritual. Ela ensina que Deus é digno de fé absoluta, mas os homens, ainda mais hoje que pode fazer discursos e mostrar experiências, né, totalmente falsas, né? Crer em Deus é um ato de confiança santa. Crer em tudo que se fala é falta de sabedoria. Eu não quero ser assim. Eu não vou rejeitar tudo, mas eu não vou acreditar em tudo. Eu vou examinar. E no final, se Deus quiser, eu quero ser como a rainha, que ela verificou e falou e deu glórias a Deus. Bendito seja Deus. Então, a verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor, do coração humilde e quebrantado diante de Deus. Não vem da IA, não vem da internet, somente vem do temor do Senhor. Então eu vou orar. Eu te agradeço, Senhor, porque me criaste, me deste vida, Senhor. Eu te agradeço por seu amor incondicional, porque Jesus morreu no meu lugar e se ofereceu para me reconectar com o Pai. Eu te agradeço porque o Senhor estará comigo até a consumação dos séculos. Eu te agradeço pelo privilégio de ter acesso a tecnologias. Eu te agradeço porque eu busco e terei sabedoria para poder discernir a verdade e a mentira. Eu te agradeço porque tua sabedoria me guiará aqui na terra. No nome santo de Jesus, eu te abençoo. Desejo que tenha uma ótima semana na luz e na graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Então, beijo no coração e até a próxima.